Deus. Peço aos irmãos que venham abrir em 2 Samuel, capítulo 11. Desde já eu quero agradecer ao meu Deus por Ele me conceder esta oportunidade de pregar para a noiva de Cristo. Também agradeço a minha pastora, pois ela me confiou estar aqui pregando a palavra do Senhor para os irmãos. Amém? E o tema que foi nos dado é: quem tem chamado tem dono, não faz o que gosta. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Amém. Vou estar lendo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e os seus servos com ele, e todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse a Raba. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando foi me dado esse tema, eu fiquei pensando, nossa, como quando Deus dá um tema, primeiro Deus ele vai falar primeiro com quem vai pregar, primeiro Deus desce o rolo, né, para depois a gente estar aqui pregando para a noiva de Cristo, amém? Então o Senhor me deu esta palavra sobre Davi, sobre o que chamado do Senhor, sobre o que nós fazemos com o chamado. Será que nós estamos fazendo com o nosso chamado aquilo que gostamos ou aquilo que Deus quer? Será que nós estamos fazendo o nosso querer ou aquilo que Deus gosta? E a palavra do Senhor vai falar sobre Davi, mas vamos voltar um pouco sobre Davi. Deus ele vai chamar Davi, não é logo Deus vai erguer Davi como rei, mas Deus primeiro chama Davi quando Davi está lá pequenininho, quando Davi está no pasto, cuidando das ovelhas, e Deus ele resolve dar esse chamado a Davi, um chamado de ser rei, de governar sobre Israel, de julgar Israel. E Deus ele chama Davi quando Davi ainda era moço, Davi ainda era jovem, Davi ainda estava, creio eu que ainda não estava na fase adulta, e Deus ele chama Davi neste momento para ser rei. Mas vimos aqui que Deus, quando dá esse chamado a Davi, nós sabemos que Davi logo de cara, ele não foi para um palácio, Davi logo de cara, ele não foi sentar em um trono, Davi logo de cara não foi fazer aquilo que ele queria. Talvez como se no dia de hoje Deus chamasse alguém para ser um rei, talvez a pessoa pensaria, nossa, eu vou ganhar uma coroa, nossa, eu vou sentar em um lugar real, eu vou ganhar tronos, eu vou ganhar ouro, pérolas, vou ganhar muitas coisas. Mas com Davi não. Deus ele chama Davi lá no meio das ovelhas, chama Davi, unge Davi, mas só depois é que Davi vai ser rei. E aí que nós vamos entrar no chamado. Quem tem chamado tem dono, não faz o que gosta. Então o que eu entendo assim, igreja, é que Deus ele nos chama, Deus ele chama cada um de nós, nos dá um chamado, e ele nos deu esse chamado a todos nós. A palavra do Senhor vai dizer que antes de Jesus ele subir, antes de Jesus ele partir para o céu, Jesus ele vai nos dar um chamado que é pregar o evangelho a toda criatura. Então Deus ele nos deu um chamado que é de fazer o ide, de pregar a palavra, de ser ministro do evangelho, de ser pregadores, de anunciar boas novas, de pregar para toda criatura, de fazer a vontade dele. Só que eu penso assim, será que nós como mensageiros de Cristo, será que nós que dizemos ter um chamado, será que nós estamos cumprindo o que Deus quer ou o que nós queremos? Será que nós que dizemos ter um chamado? Eu sou chamada para ser isso, eu fui chamada para ser aquilo, mas será que nós estamos cumprindo? Será que estamos fazendo a vontade de Deus ou gostamos de fazer a nossa vontade? Será que no dia a dia a gente pregar a palavra do Senhor, no dia a dia irmos fazer o ide, será que nós estamos indo porque nós queremos, porque nós amamos, ou porque nós somos, eu vou para não estar ninguém falando, porque está ninguém no meu pé? Será que nós, quando vamos para o evangelismo, será que nós estamos indo realmente para ir em busca das vidas, para anunciar o evangelho, ou só estamos indo para que os outros não falem, para que a liderança não fale? E a Bíblia vai dizer, irmão, que Davi ele é chamado, e Davi ele não vai questionar, Davi não vai ficar murmurando, nossa, esse Deus me chamou e cadê o reinado? Cadê o trono? Cadê a coroa? Davi, irmãos, ele vai ser chamado, mas Davi logo de cara, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai lutar com o gigante, Davi vai derrotar gigantes. Só que na minha geração de hoje, sabe o que acontece? Eu tenho um chamado
fazia? Eles chegavam aí, vinham todos animados, chegavam aí no entusiasmo, de alegria, em pregar para jovens, mas quando eles chegavam na porta, que eles chegavam naquelas pilastras, eles olhavam para cá. E eles não viam cadeira em altar, e logo os semblantes deles mudavam. Vocês não percebiam, mas eu percebia que os semblantes deles mudavam, que quando eles olhavam para cá, eles não viam altar, eles não viam cadeiras para eles sentar, e quando aí tinha alguém ali que ia dizer, olha, senta aí, pode sentar junto aí com as ovelhas, com a igreja, aí o que é que eles faziam? Não, vou sentar aqui no fundo, aqui tá bom. Por quê? Porque eles não gostam de se misturar com a ovelha, não gostam de estar sentindo o cheiro das ovelhas, e Davi não. Davi, quando Deus chama Davi ele não vai de cara governar, fazer isso, aquilo. Davi continua pastoreando, Davi continua no pasto, Davi continua fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus gostava. E aí quando o que acontece? Essas pessoas vêm pregar, chega aqui, não vê altar, não vê, não agrada a eles. Aí quando eles terminam de pregar, o que eles fazem? Ô pastor, eu tenho que ir, que eu moro longe. Ô pastora, por que pastora? Eu vou aqui rapidinho para pregar, porque fulano está lá me esperando. Eu já estou indo, viu? Eu só vim aqui, isso e aquilo. Por quê? Porque eles gostam de altares. São pessoas que só é chamado para dar igreja. Pessoas que dizem ser chamado, mas só é chamado se tiver cadeira em altar. Se tiver uma cadeirinha para eles sentar. Se não tiver, eles não vêm. Se não tiver, eles não se agradam, eles não se alegram, eles não gostam e vão embora.
Estou muito cansado. Estou cansado de guerrear. Eu vou ficar hoje descansando. Eu preciso de férias. Eu vou descansar. Não é assim na nossa geração. Eu tenho um chamado. Eu sou chamada para isso, mas eu quero descansar. Eu não aguento mais todo dia ter que pregar. Eu não aguento mais todo dia ter que louvar. Eu não aguento mais todo dia ter que ir para a igreja. Eu quero férias. Eu quero descansar. Está fazendo o que gosta, porque Deus ele nos chamou para fazer o que nós gostamos. Quantos de nós aqui querem estar no ar-condicionado? Quantos de nós querem estar deitado numa dessa assistindo a Netflix, assistindo filme? Quantos de nós queriam? Mas nós precisamos entender. Nós precisamos entender, igreja, que Deus ele não nos chamou para a gente estar no conforto. A nossa vida não é vida de conforto. A gente não tem que estar 24 horas por 48 no conforto, em cima de uma cama, assistindo o que quer, fazendo o que quer, gostando lá, achando que é que Deus está gostando. E Davi ele vai dizer: eu estou cansado, já guerrei muito, já batalhei muito, agora eu já ensinei a eles vão guerrear agora, eu preciso de férias, eu vou descansar. Aí o que é que acontece? Vai aparecer lá, como a pastora fala, a cavalona, a Batseba, vai estar lá se banhando. Cuidado você que quer descansar, viu? Cuidado você que quer ficar em casa descansando, para uma Batseba não aparecer no teu caminho. Cuidado você que quer descansar, para qualquer dia desse não aparecer uma cavalona e te pegar em meio de caminho. Ai, porque eu quero descansar, todo dia tem culto, todo dia ninguém está na igreja, eu tenho que descansar. Pastora, eu não vou para o culto hoje. Eu não vou. Não venha. Davi também não foi guerrear. E olha só o que aconteceu com Davi. Davi estava no seu palácio sentando de boa, o povo lá se acabando de guerrear, morrendo, morre lá, e Davi está o que? Passeando no palácio. E está lá a cavalona Batseba se banhando, despida, do jeito que veio ao mundo. E Davi ele vai olhar: nossa, que mulher é essa? Eita, eu vou querer essa mulher. Ei, soldado, vem cá. Quem é aquela? Aí o soldado olha assim: meu senhor, essa é filha de Eliã, a mulher de Urias, o Heteu, Batseba, senhor. E Davi diz: ei, chama ela. E a Bíblia vai dizer que Davi chama e entra nela. A gente já sabe quando a Bíblia fala entrou, não precisa entrar em detalhe, né? E aí vai dizer que Davi entrou naquela mulher. E o que é que acontece? A mulher vai passar os dias e ela engravida. Engravidou. E aí o que acontece? Davi vai descobrir. Vai acontecer que os irmãos já sabem. Vai mandar Urias voltar da guerra. Vai fazer de tudo para que Urias deite com a mulher, para que Urias pense que o filho dele. Só que Urias, irmão, Urias é chamado também. Urias tem um chamado. E o chamado de Urias era o chamado de guerrear. E momento nenhum você vai dizer que Urias estava lá descansando. Momento nenhum você vai ver Urias parado lá descansando. Eu vou descansar, eu vou para a guerra. Enquanto ele está lá deitado dormindo, eu vou fazer. Eu não vou nada. Enquanto ele está lá descansando, eu vou fazer. Que nada não é assim que acontece. Eu vou fazer. O irmão não faz, eu vou fazer. O irmão não faz. Você acha que eu vou? Ai, eu tenho chamado. Eu não sou chamado para isso. Você acha que eu vou evangelizar? O irmão Bertano não vai evangelizar. Por que eu vou? O irmão Bertano não limpa a tenda. Por que eu vou limpar? O irmão Bertano não faz isso. Por que eu vou fazer? Mas Urias não vai descansar. Davi vai dizer a Urias: vai para tua casa, meu filho, vai descansar, deita lá com tua mulher. E Urias vai dizer o quê, meu senhor? Como é o caso? Tu acha que eu vou descansar? Meus irmãos estão lá na guerra. O Senhor, vou descansar enquanto meus irmãos estão lá na peleja? Eu não vou não. Aí Davi descobre que Urias não vai para casa. E o que é que Davi faz? Paquino mal contra Urias. Ei, manda uma carta lá para Joabe. Manda botar Urias na frente da guerra. Para quando eu vi algum exército poderoso. Porque Urias não era homem de estar em frente. Urias era homem de estar na guerra, guerreando atrás. Só que acontece na minha geração é que tem pessoas que não estão prontas para estar na
Joabe envia a carta, diz a Davi o que aconteceu. Davi diz: não se preocupa não, Joabe, isso é normal acontecer na guerra, não tem problema não. Aí o que vai acontecer? Betseba descobre, vai até Davi, lamenta e vai ficar com Davi. Só que o chamado de Davi, a Bíblia vai dizer: quem tem chamado tem dono, e o dono de Davi não gostou. Deus não gostou do que Davi fez. Não está achando que porque você tem um Deus como dono, que você vai fazer, vai acontecer, e achando que Deus vai aplaudir, não. Não ache que porque você tem um chamado, que você tem Deus como seu dono, que você vai fazer o que você quer, e Deus vai dar gargalhada, vai aplaudir. Não ache isso. E Davi, ele está lá, e o que é que vai acontecer? Deus envia Natã e diz para Davi o que ia acontecer. Os irmãos sabem que Davi entra com a história sobre um homem que tinha ovelha, o outro que tinha bastante ovelhas. E aí o que é que acontece? Deus, ele diz: olha, Davi, eu não gostei do que você fez, e por causa do seu pecado a espada não vai sair da sua casa. Mas sabe o que aconteceu com o descanso e a férias que Davi queria fazer? Aconteceu que a vida de Davi virou um reboliço. Os filhos foram se matando um ao outro, os filhos se levantou contra ele, a família assim de Davi se destruiu por completamente. Por quê? Porque apenas um descanso. Pastor, eu não estou com vontade de ir para a igreja hoje, eu vou descansar. Pastora, hoje eu estou com muita dor, eu não vou para a igreja, eu vou descansar. Meu irmão, você pode até descansar, mas você também precisa saber que você vai arcar com as consequências desse descanso. Eu estou cansada, eu preciso de uma férias, eu tenho uma vida fora. Eu tenho uma vida fora disso aqui. A minha vida só não tem, eu não tenho que ficar só em igreja. Teve uma irmã que falou assim para nós: eu tenho uma vida fora. Foi, ela disse que tinha uma vida fora. Poxa, né? Os outros tudo aqueles ocupados, e ela tinha uma vida fora. Não é assim? Eu não preciso estar em culto de oração, eu não preciso, eu sou chamado para estar pregando, eu preciso estar em culto de oração. Tem gente mais desocupada que eu que tem que estar lá. Tem gente mais desocupada que eu que pode estar lá no culto de oração. Eu fui chamado para estar em altares, eu fui chamado para isso e para aquilo. Meu irmão, se você foi chamado, meu irmão, para alguma coisa, você tem que primeiro saber que você tem que obedecer. Você tem que saber que você não é nada, e quem é Ele, quem faz é Ele, quem pode é Ele, quem manda é Ele. E Davi, ele pagou as consequências. Davi estava lá, era segundo o coração de Deus, mas nem por isso Deus deixou de castigar Davi, nem por isso Deus deixou de castigar Davi pelo que ele fez. Então, o que eu trago para a igreja é que você tem um chamado, você foi chamado para ministrar, você foi chamado para pregar, foi chamado para louvar. Mas entenda uma coisa: você foi chamado não para fazer o que você gosta, não para fazer o que você quer, você foi chamado para fazer a vontade dele, o que ele quer. Porque nessa geração de hoje tem muita gente que quer fazer o que quer, fazer o que gosta. Eu quero ficar no meu conforto. Quem tem chamado tem que entender que acabou com o corpo. Eu gosto de dormir à tarde, mas eu vou ter que entender que eu preciso renunciar à minha vontade para fazer a vontade do Senhor, para fazer o que eu não gosto e o que Ele gosta. Quem tem chamado precisa também fazer o quê? Sacrificar e renunciar. Será que você está disposto a sacrificar e renunciar pelo teu chamado? Porque muitos estão aí dizendo que tem chamado, mas não renunciam o pecado. Eu não renuncio a minha segunda mulher, eu não renuncio a minha pornografia, eu não vou renunciar de nada. Isso é besteira para você, mas o seu dono não gosta. É besteira para você, mas o seu dono, ele não apoia o seu erro, ele não quer você nessas práticas. Tem que renunciar, tem que sacrificar, tem que largar, porque eu não quero sacrificar. Eu quero até ser chamado, eu quero até pregar, mas eu não quero sacrificar a minha carne. Eu não quero jejuar, eu não quero orar. Eu só vou lá em cima, eu prego lá, eu abro lá a Bíblia assim, acabou. O que caiu lá eu estou pregando. Eu não preciso disso. Quem tem chamado precisa o quê? Passa por quê? Conflito e sofrimento. Quem tem chamado, irmão, quando nós vamos para a Bíblia do Senhor, pessoas que foram chamadas, as pessoas passou pelo conflito, passou pelo sofrimento, as pessoas passou pela arena lá
Deus? Você está priorizando a sua vontade, priorizando a tua vontade e a de Deus não? Será que a vontade de Deus para você é nada? Será que o que Deus quer que você faça para você é nada? Para muitos parece ser assim, irmão, porque Deus lhe dá uma ordem, Deus dá um chamado, mas as pessoas querem, eu não vou fazer não. Isso para mim, isso é demais, eu estou cansada, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. Deixa para quem quer, eu não quero isso não. Tem chamado você também, o chamado de Deus também é você vir para a igreja para limpar, fazer uma limpeza, mas eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para estar fazendo limpeza, eu não fui chamado para estar limpando o banheiro, eu não fui chamado para isso. Meu irmão, quando Deus chama, ele dá o chamado, mas ele também primeiro ele prova aquele que vai passar pelo chamado, porque eu entendo assim, que quando Deus ele chamou Davi, eu acredito que Deus estava ali, testando Davi. Olha Davi, eu te chamei para ser rei, você vai reinar sobre Israel, essa nação eleita, mas primeiro Davi, tu vai continuar aí, cuidando das ovelhas, sentindo o cheiro das ovelhas, dando sua vida pelas ovelhas. Você agora, Davi, vai para o exército, vai matar gigantes, Davi, você vai correr, vai fugir, só depois então, Davi, é que você vai reinar. Só que no tempo de hoje, irmão, o que é que acontece? Pessoas que acham que é o tal, pessoas que podem achar que podem fazer alguma coisa, mas não faz nada, porque se Deus ele não der, se Deus não ordenar, ninguém faz nada, ninguém pode nada, porque eu não posso dizer que eu tenho chamado e na hora da dificuldade, na hora da dor, eu querer desistir. Nós precisamos entender que nós temos um chamado, e o nosso chamado também necessita dos desafios e obstáculos. Na nossa vida nós vamos passar por vários desafios, vários obstáculos, nós vamos passar por muitos testes, muitas provas que vão nos testar, que vão querer talvez até nos destruir, mas que aquele que foi chamado por Deus, aquele que foi levantado, ele não desiste, ele não retrocede, aquele que foi chamado por Deus, ele sabe que tem o dono, ele pode dizer, eu estou passando pelo deserto, mas o dono, o grande eu sou, vai na minha frente, ele vai me ajudar. Aquele que entende que tem chamado, ele pode estar passando pela dor, pelo luto, passando por muita coisa, mas ele diz, eu tenho o dono, e ele vai na minha frente guerreando por mim, ele guerreia por mim, porque tem pessoas que assim, parece uma manteiga, não aguenta passar por nada que está derretendo, não aguenta passar por uma luta que derrete, desiste, não aguenta perder o nada, eu não posso perder uma sandália que eu estou desistindo. Tem pessoas que não aguentam passar um dia sem fazer, vamos dizer, sem comer que quer desistir. Tem pessoas que se não tiver uma roupa bonita todo dia não vem para a igreja. Tem pessoas que se não tiver aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta, ele não faz mais o que Deus quer. Irmãos, acabou esse negócio de a nossa vontade, de o meu querer, o meu gostar. Vamos passar por momentos que a gente não vai querer, que a gente não vai gostar, mas é o que Deus quer, é o que Deus gosta e acabou. Vai questionar, vai contender com o goleiro? Claro que não. Momentos da nossa vida que nós vamos passar pelo leito, pelo estreito, pela peleja, e a gente precisa entender que quem ordenou foi o nosso dono, quem mandou foi o nosso dono. Então que nós devemos entender que ser chamado não é você ficar no conforto, não é eu querer ficar no meu conforto. Ser chamado não é fazer aquilo que eu quero, é o que Deus quer, é o que Deus manda, porque nós vamos também ver na Bíblia, Jonas era chamado para ser profeta, para pregar entre as nações, só que Jonas ele não queria pregar para Nínive, porque ele queria fazer o que ele queria. Jonas não gostava daquele povo, Jonas não gostava daquele povo, porque o povo de Nínive maltratava o povo de Israel, e Jonas ele não queria, eu não gosto daquele povo, eu não vou pregar, eu não gosto do meu vizinho, eu não vou pregar para aquele homem, eu não gosto da minha vizinha, eu não vou pregar para ele, eu não gosto de ciclano, eu não gosto de Bertano, mas talvez Deus, irmão, ele goste, ele ama aquela pessoa e quer que você vá lá e pregue para ele, vá lá e fale de Jesus para ele, porque talvez Deus também tenha o chamado, Deus também queira trabalhar na vida dele, e Deus queria trabalhar na vida daquele povo de Nínive, só que Jonas ele pensou assim, eu não gosto, eu quero fazer o que eu quero e acabou, eu vou fugir, eu não estou
resposta. E Deus ele vai permitir. Jonas foge. Jonas vai querer fazer o que ele quer. Só que Deus permite um vendaval, um vento. E vai acontecer o quê? Jonas é jogado dentro do mar e um grande peixe engole Jonas. E Deus, o que é que ele vai fazer? Jonas está lá nas entranhas do peixe, lá no ventre, lá no inferno. E Jonas ele vai clamar ao Senhor. Jonas vai suplicar a Deus. E Deus ele vai fazer o quê? Vai fazer com que o peixe vomite Jonas para fora. E Jonas ele vai cair na terra. E Jonas entende que aonde ele fosse, aonde ele ia, Deus estava lá. Então não adianta a gente correr do chamado. Não adianta correr, fugir da vontade de Deus. Porque aonde você for, aonde eu for, os olhos do Senhor estão contemplando. Os olhos de Deus estão vendo. Não adianta você querer dizer que vai desistir. Não adianta você querer dizer que vai parar. Porque aonde você for, o Deus Todo-Poderoso, o meio redondo, ele vai estar lá e ele vai contemplar. E você pode fugir, mas ele te traz de volta. Ele te traz de volta para onde você não deveria ter saído. E Jonas vai pregar para aquele povo. Por quê? Porque Deus queria trabalhar naquele povo. Deus tinha um chamado na vida daquele povo de Nínive. Só que Jonas ainda ele vai questionar. Ele vai ficar muito triste. Lá eu preguei para aquele povo. Agora eu vou descansar aqui. E nasce uma borboeira. Vai dizer que vai dar sombra. Jonas vai se deitar. Vai gostar daquela sombra. Só que à noite um grande bicho vai comer aquela borboeira. E logo de manhã vai dizer que o sol era tão quente que queimou um pouco da careca de Jonas. E Jonas acorda enfurecido, muito irado. E aí ele começa a questionar: ah, Deus, por que isso está acontecendo? Ah, Deus, por que isso, por que aquilo? Ah, Deus, e isso. E Deus ele pergunta: ei, Jonas, você plantou alguma coisa? É, Jonas, você regou? É, Jonas, o que é que você fez? É, Jonas, o que é que você fez para você dar vida a essa borboeira? E você está questionando se ela morreu ou viveu? Porque você está questionando o que foi que você fez. Tem pessoas que assim, né? Quer questionar de tudo. Questiona de tudo. E Deus pergunta: o que é que você
para ganhar isso, ganhar presentes. Como é que é isso? Aí você pergunta, você vai até um desses mensageiros. Ei, quando foi que você saiu da sua casa para evangelizar? Ei, quando foi que você saiu da sua casa para ir lá na favela falar de Jesus para o traficante? Ai, eu não fui não. Ai, eu não preciso disso. Já tem pessoas que façam isso. Não precisa, já tem gente lá, ó. Já tem membros que podem fazer isso. Igreja, nós precisamos
fazendo. A pessoa ainda quer fazer o que gosta. E Deus ele vai fazer como fez com Davi e com Jonas. Vai permitir o luto chegar. Vai permitir a dor chegar. Vai permitir chorar. Vai permitir o sofrimento. Para essa pessoa entender que vai ser preciso ela passar por isso para entender que o chamado dele, que ele tem um dono. E o dono dele não quer ele nessa situação. Não quer ele ver fazendo o que ele gosta. Então entenda por isso. Davi queria ficar dentro de casa, mas Deus queria Davi na guerra. E Davi não foi. Davi passou pelo... Aconteceu luto, aconteceu vários lutos na casa de Davi. Deus queria que Jonas fosse pregar para Nínive. E Jonas não queria. E Deus permitiu Jonas ir para as entranhas do peixe. A Bíblia fala que o inferno, lá dentro foi como um inferno para Jonas. Então entenda que não queira passar pela dor, não queira passar pelo luto, só depois então você entender. Não queira passar por isso. Primeiro faça o que Deus gosta, para que isso não aconteça na sua vida, amém? E eu convido a igreja a estar de pé.